E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Thor, Deus das emoções. Esse é o Clauber, o da mente louca. E agora são 4 da tarde na minha mente. E a gente se você é o Thor, eu deveria ser o Loki, né? Que é o Deus da loucura. Pode ser, você que sabe, mano. Eu falo Thor porque é o meu apelido. Eu tô colocando mas aí isso. aí fica um parzinho, aí faz sentido, entendeu? Pode ser, se você quiser mandar, não tem problema nenhum. Mas com essa DR aqui do podcast, a gente já começa. Porque a gente vai falar de Divertidamente 2, que você não assistiu. Eu não assisti, desculpa. É legal que parece aquele grupo de amigos que tem um cara que fica recomendando as coisas pros outros e ninguém nunca vê, tá ligado? Fica mandando aqueles memes no WhatsApp e no Instagram e a pessoa nem dá conta de ver tudo. Aí depois você fala, você viu outra coisa? Não vi. Ah, você assistiu, porque já é o segundo episódio que a gente vai falar de um filme que eu assisti e você não. E eu quero falar do filme com você. Você é mais atualizado, desculpa. Não. Atualizado já é uma palavra muito forte. Mas enfim, Divertidamente 2, Clauber. Eu queria dizer aqui, assistir, tá no tópico ainda, é recente. É recente, tamo no tem menos de um mês aí, tá recente isso. Não, ainda não saiu do cinema, ainda. Tá recente. Ainda não saiu do cinema, é um assunto válido. E eu queria discutir. Então, eu curti, cara. Eu achei um bom filme. Só que o problema que eu não gostei muito do filme, pelo menos não gostei tanto quanto o primeiro. Tá ligado? Porque eu achei a problemática do filme. Porque no primeiro filme, eu vou comparar com as coisas que acontecem no primeiro, pra tentar não dar spoiler e fazer o ponto fazer sentido. Certo. No primeiro filme, os problemas das emoções da Riley, certo? Elas estavam naquela disputa lá, porque a Felicidade não queria que a Riley se sentisse triste. Pra quem não assistiu nenhum dos dois filmes, é um desenho que se passa na cabeça de uma menina. Dentro da cabeça dela, tem algumas emoções que elas vão comandando a vida dessa menina. E essa é a temática. Como é que essas emoções vão se tratando, dentro da cabeça dela, essas emoções, cada uma das emoções é um personagem diferente, e como é que elas vão se tratando conforme a menina vai vivendo, conforme ela vai crescendo, ela vai passando dia a dia. E aí as emoções têm funções específicas. Pra quem não viu, você que vive debaixo da pedra, a gente tá aqui pra você. Tem a alegria, né, que é quando você tá feliz, é a alegria que tá no comando, a emoção que a pessoa sente é a emoção que tiver no painel de controle na hora, é a emoção que tá controlando a pessoa na hora. Tem essa questão, né, dentro da cabeça da pessoa tem um painelzinho de controle, cheio de botãozinho, e eles ficam as emoções vão revezando ali pra controlar você. Cada emoção é um ratatouille, entendeu? Exatamente, é basicamente isso. E aí tem a alegria, que quando ela tá feliz, né, tá se sentindo alegre. Tem o medo, que é pra quando você tem medo de alguma coisa. Tem a tristeza, que é pra quando você tá triste. Se você tá triste, pra expressar tristeza. Então, mas esse é o ponto do primeiro filme. A tristeza, para as outras emoções, ela é como se fosse uma emoção inútil. Ela, para as outras emoções, ela não serve para nada. Você não tem motivo. Para que você fica triste, entendeu? O medo te salva de algumas coisas, né? É para você não morrer. Aí tem a nojinho, que é para basicamente você não se envenenar. São as coisas que o seu corpo quer impedir. Tem a raiva, que é quando você tem algum problema que tá te incomodando, né, e você tem que resolver, você precisa da raiva. E para as outras emoções, a tristeza não tem função, certo? Elas acham que não tem função. E essa é a problemática do primeiro filme. E aí acontece da menina... Gente, eu vou dar spoiler do Divertidamente 1, caso você não tenha assistido, e você ainda queira assistir, e você conseguiu se evadir desse filme até agora, né? É um filme muito bom, tá? Se vocês não assistiram... recomendamos. Eu vou colocar o tempo para pular na edição, tá bom? E aí você pula para 11 minutos e 8 segundos. Você coloca mesmo esse tempo? Eu nunca reparei. Eu coloquei, no último episódio tem, tá vendo? O cara não aprecia o meu trabalho, velho. Ele não viu nada. Ele não viu o produto final. Desculpa, editor.
Mas eu coloquei. No último, não, no último episódio eu coloquei, eu gravei o áudio em cima pra botar o aviso. Foi no último ou no penúltimo? Já não lembro mais. Mas enfim. Boa. Daí a menina, a Riley, ela tem a vida dela super feliz lá em Minnesota. É que ela é uma criança ainda, né? Ela é criancinha. Deve ter 12 anos. Não, ela tá chegando nos 12 anos, nos 10, 12 filme. Anos no primeiro filme. Isso. Quando ela já se muda. Mas, tipo então, assim, passa toda uma montagem da vida dela. Ela ainda é criança, ela ainda é felizinha, então por isso que no primeiro filme esse é o destaque, né? A alegria comanda bastante a vida dela. Porque ela é criança é burra. Criança inocente, ingênua. Criança besta, ainda não tem os problemas da vida. Tá feliz com tudo, entendeu? Tá feliz com tudo, ainda tem boleto pra pagar. Exatamente. Não bateu uma depressão ainda. O próximo filme, Divertidamente 3, vai ter a depressão. Vai ter a depressão. Mas enfim, aí basicamente... Isso segue um pouquinho o que aconteceu com Toy Story também, né? Toy Story começou com um negócio super alegre e tal, e de repente foi afundando, assim, porque o Andy foi crescendo e as coisas foram mudando e os brinquedos foram começando a se preocupar com um monte de coisa de vida de adulto, e você fala, caramba, cadê o... Era só pro rir. Não, e o pior é que os brinquedos, eles vão adicionando traumas nos brinquedos, né? No começo os brinquedos era todo mundo feliz, não tinha problema nenhum. Na casa do Andy era incrível, e aí, tipo, no primeiro filme o problema inicial tem os brinquedos sendo torturados no vizinho. Aí depois, no segundo filme... Não, o Buzz Lightyear descobre no primeiro filme já logo que ele é um brinquedo, né? Ele é um brinquedo. Que no segundo filme é o negócio de colecionador lá que o cara quer levar o Woody. E aí a Jessie tem claustrofobia, ela tem trauma também. O cara que se veste de frango, né? O cara que se veste de frango. É interessante. Mas vamos ficar no tema, não vamos desfocar. Calma. Então... Daí, a Riley é criancinha, feliz, tal, não sei o quê, e na cabeça das pessoas é como se tivesse uma emoção que manda mais, entendeu? Que é a emoção que a pessoa usa mais. Tanto que é engraçado depois quando vai pra cabeça da mãe dela e do pai dela, na cabeça da mãe dela a tristeza é a emoção chefe, e na cabeça do pai é o raiva. Então é muito bom, as emoções mudam de acordo com a pessoa, a emoção que manda mais. Então, mas isso é uma coisa que eu acho que liga com o segundo filme, que eu acho que no primeiro filme eles deram uma resumida bem grande nas emoções, né? Aí eu acho que a tristeza, naquele filme, ela também representava a preocupação. Então por isso que a tristeza comandava mais a cabeça da mãe, porque a mãe é muito preocupada. Pode ser, na cabeça da mãe pode ser. Ela tem que cuidar de detalhes da vida e tal. E o pai, ele era meio que comandado pela raiva, talvez porque também tinha alguma ligação com estresse, outro tipo com estresse, é verdade. O raiva é basicamente quando você tá estressado, nervoso com qualquer tipo de coisa. Não é só raiva por raiva mesmo, sabe? Então, aí faz sentido, né? Aí faz sentido. Vamos chegar no problema. A Riley tá lá vivendo a vida feliz dela de criança, que tudo é doces e arco-íris. Até o dia que os pais dela falam que vão se mudar, porque o pai dela conseguiu um negócio no trabalho, ele precisa se mudar e eles vão sair de Minnesota e vão lá pra São Francisco. Isso no primeiro filme. No primeiro filme. Uhum. E aí começa a ter problema, porque a Riley tá numa situação que pra ela é triste e ela precisa sentir tristeza. E a alegria não quer deixar a tristeza encostar no painel, porque quando as emoções interagem com a pessoa, gera memórias. E as memórias é basicamente a vida dela, entendeu? E aí, se a tristeza começar a mexer, começa a aparecer memória triste lá nas coisas, e pra alegria isso é ruim, porque não precisa ter tristeza, ela pode ser alegre o tempo todo. A alegria quer que a Riley ignore que existe. A alegria é uma ditadora, é isso que ela é, no primeiro filme. Ela quer silenciar a tristeza, basicamente. Fascista. Se ela pudesse, ela arrancava a tristeza da sala de comando. Mas enfim. E aí no meio dessa... E ela tentou, inclusive, né? Ela tentou o que ela se livrar das memórias, mas a tristeza acabou indo junto e ela foi junto com a outra memória. Mas enfim. Aí, nessa pega-paia que deu nelas aí, porque a tristeza... A alegria tentou matar a tristeza? Não, é porque... Uma tentativa de assassinato? Não foi uma tentativa de assassinato. True crime?
tem as memórias base lá, que é as memórias mais importantes. São memórias especiais. Não, eu lembro. Ela tenta jogar uma memória fora e a tristeza vai junto sem querer. Então. Eu tô estressando o tema do filme. E aí, ela fica. A tristeza e a alegria saem da sala de comando, que é onde elas conseguem controlar a pessoa, vão pra fora, e aí a menina fica com só 3 emoções, né? Enquanto as duas estão tentando voltar pra sala de comando, e, né? A alegria aprende no caminho que a tristeza é uma emoção importante também, ela precisa, entendeu? Existe e existe por um motivo tal. Só que o problema que isso causa externamente na vida dela é que ela começa a tomar decisões ruins, certo? E chega um ponto que ela tá pensando em fugir de casa pra voltar pra Minnesota, porque ela tava triste e ela achou que da onde ela veio, voltando pra casa dela, ela ia ficar feliz de novo. Então, é assim, o problema desse filme, a falta das emoções ali, o desacordo das emoções, ia causar ela tomar uma decisão absurdamente ruim pra vida dela. Não é um negócio que, mesmo se ela tomasse essa decisão, tá tudo bem, ia passar, entendeu? E essa é uma daquelas decisões que te ferra pra vida inteira, entendeu? E no segundo filme, eu não senti que é um problema nem perto disso. Tipo, tudo bem, no segundo filme ela já é adolescente, e basicamente o problema dela, ela tá com medo de não ter amigos quando ela for pro colégio, certo? Resumido, assim, sem dar contexto nenhum. O medo dela é ficar sem amigos quando ir pro colégio. E é daí que surge a ansiedade no filme, e a ansiedade que começa a ser o problema entre as emoções, certo? Só que, tipo assim, mesmo se ela fizesse tudo errado ali, e tudo acontecesse da pior maneira dentro da história do filme, o que ia acontecer é que ela ia pro colégio, tipo, com problemas de ansiedade, sim, mas ela ia pro colégio, tipo, sem amigo nenhum, e ia ter que fazer amigos novos lá, entendeu? Ela ia ter que começar a vida social dela do zero lá, entendeu? E, tipo, tudo bem, eu entendo que pra um adolescente esse é o fim do mundo. Então, certo? Eu ia falar, Lucas, é que você tá olhando, de repente, com um olhar de adulto. A gente que já é adulto, a gente fala foda-se pra isso. A gente sabe. Eu sei, a gente já sabe que não vai dar nada. Eu não tô descreditando isso. O que eu tô questionando é assim, quando ela é criança, no primeiro filme, pra ela fugir de casa não é o fim do mundo, certo? Pra ela fugir de casa era uma solução. E ela tava enxergando errado. A gente, como espectador e adulto, que sabe o que isso encarrega na vida da pessoa, sabe que aquilo ali é um caso absurdo, entendeu? É uma situação muito séria. Porque ela tá indo basicamente para viver na rua, ela não vai ter onde morar, ela não vai ter o que comer, ela, entendeu? Vai ficar desaparecida, os pais vão ficar caçando ela na cidade, vão achar que aconteceu alguma coisa, vai ser um puta de um problema absurdo, entendeu? Sim. Nesse caso, tipo, seria um problema muito forte pra ela, mas na vida dela é aquele tipo de coisa que passa. Depois da adolescência, ela ia olhar pra trás e falar, nossa, como eu fui bobinha, eu tava com medo de não ter amigo na escola, entendeu? Não, passa, mas depende. Então, é que assim, tem duas coisas. Todo mundo tem que trabalhar com esse tipo de coisa sozinho. Não, o que eu tô querendo dizer é assim, ela não ia cagar o futuro dela pra sempre com isso, entendeu? Ela não ia correr o risco de passar fome, de morrer, entendeu? Nada disso ia acontecer. Ela ia ter os problemas normais de adolescente, de eu quero fazer amigos, eu quero socializar e eu não tenho como, alguma coisa, eu sou feia, não, Lucas, mas ó, eu vou te dar um contexto pra deixar o negócio mais pesado. Primeiro, assim, nos Estados Unidos, nas historinhas de adolescentes dos Estados Unidos, isso é um fator muito relevante. Você ir pra escola e ser popular. Eles dão muito peso pra isso, assim, é um absurdo. Você vê que todo filme de adolescente se passa na escola e as meninas querendo ser popular, querendo se encaixar entre as meninas populares. Sim. E os caras querendo entrar no time de futebol. Então, essa temática, pra gente aqui do Brasil, de repente, ela não bate do mesmo jeito, sabe? Ela não atiça as nossas emoções da mesma forma que pra eles. Você não tá entendendo o meu ponto. O meu ponto não é que, tipo, isso não é importante o suficiente pra personagem.
pra mim, eu entendo que pra ela é o fim do mundo não ter amigos, entendeu? Uhum. O que eu tô falando é que não tem consequências do mesmo então, nível. Esse ponto que eu ia chegar. Se você for querer extrapolar a coisa, é que, né, somos nós dois adultos olhando para um desenho que, né, tentando enfiar significado numa coisa que de repente não precisa ter significado. Às vezes o negócio é raso mesmo, e você tem razão. Às vezes o negócio foi mal pensado. Isso, inclusive, é uma coisa que eu vou comentar daqui a pouco, que todos os filmes 2 tendem a ser uma merda. Principalmente de animações, assim, eles tendem a ser uma merda. E eu vou te explicar e ter um contexto para isso. Uhum. Mas nesse caso, imagina o seguinte, sei lá, pensando, extrapolando assim, imaginando, que ela foi pra escola, deu tudo errado, ela não fez amigos, ela vai sofrer bullying, ela vai crescer, vai bater depressão, ela vai começar a comprar esterco online. Então, um dia ela vai fazer um ataque na escola, cara. Eu ia chegar nesse ponto. Ela pode chegar a ser porque, assim, próximo atirador. O filme todo passa nesse período de transição entre escola Mas isso sou e eu colégio. inventando, eu nem Não, vi então, é porque nada disso dá a entender que vai chegar remotamente próximo, entendeu? Não, mas provavelmente não vai. É exatamente por isso que ela fica preocupada, porque não vai. Não, ela não sabe, assim, e provavelmente não vai, mas aí. Só que ela não sabe o que vai acontecer, aí dá o estresse, né? O que eu tô querendo dizer é o seguinte: o filme todo passa nesse período de transição. E todo o risco que tá acontecendo no filme é o negócio de ir pra escola nova e não ter amizade com ninguém, não ter um círculo social, e ela tá querendo entrar no time de hockey lá, e ela não ter time de hockey, ela ficar sozinha. Toda a premissa do filme toda a problemática é essa, entendeu? O que eu sinto em comparação com o primeiro, que ela ia fugir de casa para viver sozinha, sendo uma criança, ou seja, ia passar fome, ia ficar doente, ia ter 1 milhão de problemas diferentes ali, muito, muito mais sérios do que isso, certo? Eu acho engraçado porque eu assisti o primeiro filme e não pensei em nada disso. Cara, ela ia fugir de casa com uma mochila e sem nada. Mas é criança, dinheiro. Mano. A criança sempre foge de casa. Ela dá volta no quarteirão e já acham ela. Não, ela tava entrando no ônibus pra ir pro outro estado, filho. Ela já tava indo embora. Mas, entendeu? Eu já fugi de casa, cara. Isso é coisa besta. No dia seguinte acham ela. Tem níveis e níveis de fugir de casa, Cláudio. Eu nunca fugi de casa. O meu pai fugiu de casa. Ele foi morar no fundo do quintal da minha avó. Entendeu? Então são níveis e níveis diferentes. Eu acho que o nível que ela estava fazendo no primeiro filme, era um nível sério. Não, eu te entendo. Eu acho curioso porque eu não cheguei na mesma conclusão, mas eu te entendo. Então, o que dá a entender é que ela não sabia como voltar depois, entendeu? Ela não ia ter recursos ou conhecimento para conseguir nem andar de volta para casa. Ela tava indo sem saber o que ela ia fazer depois. Era aquele plano safado de vou fugir agora, eu penso no resto depois. Entendeu? Nesse daí tem todo esse problema social, mas que, né? Eu senti que era muito fraco. E aí entra a minha opinião sobre o que eu acho que poderia ter sido diferente no filme. Eu acho que se eles querem dar o problema da ansiedade, porque a ansiedade é a emoção problema nesse filme. E ela meio que chega, aí ela chega gostando da alegria, só que aí a alegria começa a querer ser ditadora de novo, né? E a ansiedade fala, não, mas se a Riley, aquelas coisas de ansiedade, e se tal coisa acontecer, se cair um elefante dentro da sala agora e me esmagar, entendeu? Esse tipo de coisa. E aí a ansiedade começa a tomar conta até um ponto que... Ansiedade e pensamentos intrusivos. Exatamente, até o ponto que a ansiedade manda eles pra fora, ela expulsa eles da sala de comando. Ela expulsa a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e a nojinho, certo? E fica só a ansiedade e as outras emoções novas, que é a vergonha, a inveja e a tô nem aí, que eles traduziram, que é o tédio. Ela é o tédio. Certo. E fica só essas emoções novas ali, basicamente a ansiedade comandando tudo. E aí, pra mim, tem dois problemas que poderiam ter mudado, tem duas coisas que poderiam ter mudado o filme. Primeiro, era não ter sido tão curto o período de tempo. Eu achei que foi muito exagerado a ansiedade de tomar o controle assim tão rápido, entendeu? Porque até então, a Riley era uma menina
tava bem de vida, bem com a vida, entendeu? Ela era confiante, ela sabe jogar o esporte dela, sabe? Ela tem amigas e tal, não sei o quê. Então ela tava num lugar seguro. Pra ela desencaralhar tão rápido assim, eu achei muito, muito agressivo. Eu achei que se eles tivessem feito o mesmo plot, certo? De ter problemas no colégio, só que esticado o tempo, assim, tipo, passar uns tempos maiores e a ansiedade de pouquinho começar a tomar mais e mais controle da vida dela, até o ponto que ela tá tendo crise de ansiedade todo dia com as coisas, entendeu? Que é o que acontece com a gente. A gente não acorda um dia, assim, do nada e fala, hoje eu vou ter que começar a ter crise de ansiedade. É hoje. Cara. Eu não sei dizer, mas eu acredito que não. Eu já tive meus problemas com ansiedade, entendeu? Eu não acho que eu tive um caso muito sério, mas... eu também não. Eu tenho problema com ansiedade e não é um negócio que aconteceu da noite pro dia. É um negócio que você vai se preocupando um pouquinho, se preocupando um pouquinho. Quando você vê, você tá se perdendo no meio desse... É que a gente tá se preocupando, a gente tá pensando num plot de filme, né? É que na vida real não é uma coisa, é uma coisa que acontece de pouquinho em pouquinho, mas você se dá conta de uma vez só. Quando você vai ver, você já tá na crise, você não percebe que tá Exatamente, exatamente. Então não é que a Riley se deu conta de uma vez só. A emoção apareceu num dia, de manhã, e pro final da tarde ela já tinha expulsado as outras, já tava dando merda. Entendeu? É muito rápido. Ela fez tudo. Não, eu concordo. Ele tem 1h30 só pra... Mas você pode, em 1h30, você pode representar 2 anos. 5 anos, entendeu? Tudo bem, eles querem contar a história dela ainda adolescente, estica aí pra 1 ano, 2, pra tipo, em 2 anos. Se fosse um mês, né? Se fosse, sabe, 6 meses, beleza, eu aceitava mais, entendeu? Do que em 3 dias, porque em 3 dias, se eu não me engano é isso, ela vai pra aqueles acampamentos, bootcamp, sabe? Sim. E é em 3 dias que ela, 3 dias que ela vai ficar lá. Então, em 3 dias, ela desce a ladeira inteira, entendeu? É muito rápido. Então, pra mim, esse é o primeiro problema, isso aconteceu muito rápido. E, sei lá, o problema externo dela, além de ter essas crises de ansiedade de não conseguir entrar, a ansiedade tá chegando a forçar ela, esse medo de não socializar, tá forçando ela a tomar decisões horríveis que nem antes, entendeu? Sei lá, o problema podia ser drogas. Ela podia estar pensando em começar a fumar crack porque as meninas fumam, entendeu? Não pode. Filme da Disney, não pode meter droga. Então, eu sei que nesse ponto eu dou a defesa que é um filme infantil da Disney, né, da Pixar, eles não vão botar um tema tão pesado assim. Apesar que, pra mim, é o mesmo nível de ação que tava acontecendo no primeiro filme. É que não parece tão bruto, entendeu? Não tô falando que ela precisa assassinar ninguém no segundo filme, mas... Então, o que eu ia falar? Tem um certo contexto, tem um certo... é uma coisa meio antiga isso daí. O segundo filme, a segunda animação dos filmes é sempre uma bosta, tá? Não sei se você já ouviu falar dessa história. Acho que a gente já conversou sobre isso. Mas é sempre uma bosta. Esses dias eu tava vendo, eu tava acessando lá uns negócios na internet ali no catálogo da Disney. Aí tava vendo lá que tinha Pequena Sereia 2, Rei Leão 2, Aladdin 2. Tem uns desses que você nem lembra que tem o 2, você sabe por que ninguém nem lembra que aquilo existe? Porque aquilo é uma merda. Então, mas eu vou te dar um ponto de defesa. Tem alguns outros que melhora pro 2. Não, tem Shrek e o Kung Fu Panda são boas provas disso. Mas então, é diferente. Eu não sei se foi o que aconteceu com o Divertidamente 2, mas no caso desses outros filmes, tem uma situação assim. O Rei Leão 2, isso eu fiquei sabendo, não tenho... É coisa que eu ouvi falar, né? O Rei Leão, ele foi lançado como um filme principal. Ele foi lançado no cinema, os caras investiram grana ali, né? Investiram pesado. Falaram, não, isso aqui é carro-chefe. O Rei Leão 2 é um filme que, talvez você não era nem nascido nessa época, mas ele foi lançado direto pra ser exibido em casa. Ele foi lançado direto pra fita cassete, ele não passou no cinema. Não é o caso do Divertidamente 2, tá? Divertidamente 2 parece que é um filme que ele foi... botaram grana nele, investiram ali pra ele ser realmente uma continuação boa. Mas o Rei Leão 2 e o Aladdin 2, sei lá, todos os filmes 2, eles são filmes que são lançados como
meio que uma experiência da Disney pra pegar e colocar ali uma galera que eles querem ver se aquela galera é boa pra trabalhar em outros projetos maiores. Eu nunca pensei nisso, hein? Eles usam aquilo ali como um experimento. O primeiro já deu certo. O segundo, ele vai na bota. Eles não lançam coisa com muita força, ele vai na bota, mas ao mesmo tempo eles estão fazendo algumas experiências, eles estão medindo a aceitação do público, eles estão medindo. Verdade. Eles estão medindo temas. Normalmente o segundo já vai vir com o nome, né, da franquia, então, tipo, já vai fazer um dinheiro, já vai vender, não tem problema ser piorzinho. Então o segundo filme... Só pra te falar, o Rei Leão 1, eu tenho uma fita cassete dele aqui em casa. Eu assisti 50 milhões de vezes esse filme. Aquela fita cassete verde? Aham, eu tenho. Muito bom. Tá, eu nasci 2 anos depois do lançamento do Rei Leão 1. O Rei Leão 2 eu tinha 2 anos quando saiu o 2. Olha só, nada a ver com nada, mas eu fui ver Rei Leão no teatro esses dias, o musical. É muito bom, tá? Dizem que é muito bom. Eu acho que não foi tudo aquilo que o pessoal... aquele escândalo, assim, nossa, apresentação da sua vida, não. Eu acho que foi bom, foi bom. Não foi eu assistiria. Ótimo, maravilhoso, assim, não. É bom. Se for assistir... do Rei Leão aí quiser fazer uma apresentação aqui do Adamastor, que não é longe, eu tô... eu recomendo assistir, mas eu não recomendo gastar muita grana, não, viu? Mas enfim. O Rei Leão é aquele meu filme de criança de... Mãe, coloca de novo. Nossa. O dia inteiro, entendeu? Sim. Sabe que nem tem criança que assiste hoje em dia, que fica, sei lá, o dia inteiro assistindo Baby Shark. Não sei se ainda é o que os bebês assistem hoje. Eu não tô por dentro. Não tô por dentro do trend dos bebês. Putz, teve várias fases. Teve o Baby Shark, teve o Ladybug, teve o... PJ Max, ixi. Então, eu não sei qual que é, mas era o meu. Tem o do trenzinho, ixi, tem várias fases. Me impressiona que a fita magnética não dissolveu dentro do videocassete, mano. Então eu não sei se é por isso, tá? Que o Divertidamente 2 ele é meio mais fraco que o primeiro. Tem outra coisa que influencia é a expectativa, né? Você já sabe que o primeiro foi muito bom. Então a gente joga uma expectativa em cima do segundo filme pra ele superar, né? Bom pra caramba, exatamente. E é difícil. O primeiro foi realmente muito bom. Eu vou dizer que eu não sei se é esse o motivo, tá? A gente não tem contatos internos da Disney ou da Pixar pra saber disso. Mas tem outros filmes da Pixar que o 2 foi melhor. Um exemplo é o Toy Story, eu acho. O Kung Fu Panda, por exemplo, que nem você falou, ele é muito bom, assim, ele é muito bom, mas você vê que depois ele já vai caindo. Não, do 3 pra frente começa a ficar difícil de manter, gente. Tem 4 já? Eu não lembro. O 4 é o que ele encontra o pai dele? Não, é o 3. Vai sair. Saiu o 4 agora, na verdade. Que eu não assisti. Então saiu mais um. Eu não sei nem o que acontece no último, eu tenho que assistir. Eu queria assistir, no cinema acabei não vendo. Eu tô esperando sair nos streamings agora. Shrek também, mas aí é outro caso, que os caras também, às vezes eles querem sugar o suco do limão até, né? Não, até com certeza. Esse daí de espremer até não dá mais. Shrek podia ter parado no segundo. O Kung Fu Panda estão nessa daí. A DreamWorks tá apertando os dois até o que dá, filho. Inclusive, não sei se você já viu que tem um desenho do Kung Fu Panda, um desenho... Tem. Um desenho que ele é em episódios de meia hora. Nossa, eu achei uma porcaria. Você achou porcaria? Eu achei, tipo... uma porcaria, a animação barata, mas toca nele na tigresa, tipo... Esses desenhos 3D, quando vai de filme pra animação, né, semanal na TV... A qualidade despenca e não tem jeito, porque é um negócio difícil. Pra você deixar naquela qualidade... mas é isso que eu falei, é tipo o filme 2, o Rei Leão 2, o Pequena Sereia 2. Eles não querem gastar dinheiro, eles estão usando só o nome. Eles só estão usando o nome, sim, concordo. E dane-se, é um produto barato lá e dane-se, engole aí. Depois dos que foram bons, que é onde eles ainda tinham história pra contar, o resto... Por exemplo, o Kung Fu Panda, depois do 2... Podia ter parado no 2. O 2 era o momento perfeito pra parar, eu senti. Porque foi uma... Tipo assim, foi um bom final pro que começou no 1, entendeu? Porque a jornada dele era o quê? Era se achar como pessoa. Mais do que se achar como o dragão guerreiro. Ele tinha que se aceitar como pessoa. Exatamente. Beleza, se achou e tal, aí ele virou o dragão guerreiro. No segundo, ele se consolida ali, como um mestre de Kung Fu.
Acabou. Exatamente. Aí o 3 é que fica. Aí eles começam a inventar coisa nova pra justificar. Complica. Complica muito. Então. Mas, Então a tendência é essa. Quem lança o projeto também, eu não sei se você já ouviu falar disso, mas eles têm uma expectativa de retorno do orçamento. Então imagina que eles lançaram um projeto que eles gastaram 10 bilhões lá, sei lá, vou jogar um número. Aí eles fazem uma expectativa assim, esse projeto aqui tem que me retornar 20 para valer a pena. Se ele não retornou 20, ele é um fracasso. Então eles já... Aí, também baseado nisso, eles decidem se vai ter um segundo filme ou não. Segundo, terceiro filme ou não. Então, às vezes eles lançam um filmezinho já com um orçamento reduzido que a expectativa deles é baixa. E aí, então, tem outros motivos para ele ter lançado aquele filme. Às vezes é sugar mais um pouquinho da grana daquilo ali. E às vezes é fazer um experimento para algum outro projeto grande que eles estão querendo encaixar. Mas não sei se é o caso. Pode ser só um filme ruim mesmo. Não ruim, né? Não tão bom quanto esperado. Quanto poderia ser, digamos assim. Porque eu me sinto meio mal também de ficar metendo pau aqui nos filmes. Porque, primeiro, é muita gente trabalhando numa coisa só. E sempre que tem muita gente envolvida, é um negócio complicado fazer tudo direitinho. E numa produção que tudo tem que ser coeso, entendeu? Tudo tem que estar fazendo sentido uma coisa com a outra até o final. Isso é um problema absurdo, tá? É muito mais difícil fazer um filme do que a gente consegue imaginar. Tem um outro lance também. Que é o seguinte. A indústria dos filmes, eles têm cronograma. Também. Então eles têm um cronograma assim de todo ano no verão dos Estados Unidos, lançar um filme blockbuster. Todo ano. Então, assim, é difícil pra caramba fazer isso, né? A Marvel tropeçou nas pernas de tentar fazer isso todo ano. Todo ano lançar um blockbuster. Então, o que eles fazem? Às vezes eles lançam um filme intermédio porque eles estão trabalhando no outro blockbuster. Então, de repente, a Pixar está investindo no filme de 2025, 2026, mas ela tem que cumprir o cronograma. Ela tem que ter algum filme lançado nesse intermediário. E aí eles lançam uns outros filmes mais baratos ali, eles dão uns mais fraquinhos, lança esses remake, 3D. Lança remake, lança qualquer coisa pra tampar ali, pra eles terem presença enquanto eles estão trabalhando em alguma outra coisa pesada. Tem muita coisa que influencia. Tem muita coisa, a indústria ela é complicada. Mas eu, como crítico profissional de cinema, tô dizendo renomado, tô dizendo que o Divertidamente 2 poderia ter sido melhor. Ele é bom, ele não é ruim. Qual a sua nota? Minha nota, de 0 a 10. Lembrando as pessoas que 0 a 10 é um filme perfeito, tá? Porque tem gente que dá nota de 0 a 10 bota 9 num filme mais ou menos. O povo não tá acompanhando qual é a escala. Mas eu acho que o Divertidamente 2 é um 7. Tá. Um 7. Deixa bastante a desejar, mas não é um filme ruim. O que seria um filme 10 pra você? Um filme 10? Putz, um filme 10... Cara... Eu tô pensando aqui, não sei... Coco, a Vida é uma Festa. É complicado, porque... É um filme muito bom. Qual? Coco, A Vida é uma Festa. Ah. Não sei se chega no 10, mas que tá ali no 9, com certeza. Deixa eu pensar... Mas que pra mim isso é meio complicado esse julgamento, porque confunde entre um filme ser muito bom e o filme ser meu preferido. Um filme que eu gostei. Um filme que eu gostei não necessariamente é um filme 10. Não necessariamente é um filme 10, eu concordo. Mas é um filme lindo que eu amo e acabou. Cara, tem outros filmes com certeza que são boas produções no total. Eu acho que o primeiro Rei Leão é um ótimo filme. Também não acho que é um 10. É difícil apontar um e falar, mano, esse daqui é um filme perfeito. Esse daqui não tem falhas. Porque você falou 10 é um filme perfeito, eu fico pensando aqui. Não, 10 é um filme perfeito. 10 é um filme que você analisa e reanalisa, você assiste ele 10 vezes, e nas 10 vezes você se surpreende com alguma coisa, entendeu? Nas 10 vezes você vai gostar de alguma coisa. Você quer saber um pra mim que é 10, então? Seria Akira. Eu não assisti esse ainda. Caralho, mano, é muito bom. Já ouvi falar muito. É muito bom, só que agora, se você assistir agora, vai te gerar expectativa, de repente você não vai... Eu tenho um outro amigo meu, Kaique, não, expectativa, expectativa eu já tinha, que eu já ouvi falar do Akira milhões de vezes. Akira, sério, ele... Pra dizer que se eu fosse dizer que ele não é 10, assim, é porque a história dele é meio rushada, assim, é meio corrida. Porque o que acontece? Um filme que eu acho que é um filme 10 é A Viagem de Chihiro.
A Viagem de Chihiro. A Viagem É um de Chihiro filme 10. muito bom. É muito bom. É muito bom. E eu fico triste de ter sido um dos primeiros. Eu acho que foi o primeiro filme do Estúdio Ghibli que eu assisti, porque depois eu fui ver os outros e, tipo, são bons, tem muitos bons ainda, mas não é a mesma coisa. A Viagem de Chihiro é especial. É um filme 10. Aquele ali é bom. Porque Sim. toda vez que você assiste, ainda mais se você procurar um pouquinho mais de conhecimento sobre folclore japonês, mitologia, você começa a ver a quantidade de detalhes e a qualidade da animação, sabe? É verdade, a história é verdade. É tudo bom, é tudo bom. O filme é sensacional. A Viagem de Chihiro é um filme 10. Então, e Akira pra mim tem essa sensação também, porque Akira ele tem uma temática cyberpunk, ele é o ambiente dele é cyberpunk. É engraçado porque ele se passa no passado e eles jogam. E o Japão teve uma terceira explosão no nível da bomba atômica. Mas aconteceria agora em 2000 e pouco, então acho que foi 2005. Então já virou passado. O futuro deles já virou passado. É o retrofuturismo, né? Agora já. Mas ele trata sobre poderes psíquicos e consciência humana e bondade e relacionamento e o poder do ser humano de ser destrutivo, mas ao mesmo tempo ser criador. Então, cara, pra mim ali é muito filosófico, é muito louco. Toda vez que eu assisto, eu me bate um negócio diferente pra ficar pensando, pra ficar viajando. Tipo Ghost in the Shell. Exatamente, eu ia falar, meu segundo na lista é Ghost in the Shell. A animação de Ghost in the Shell, ela é indiscutível pra mim, porque é linda e é uma temática muito profunda. Você fica viajando muito tempo ali pensando assim naquela relação. Eu adoro esse tema, de tipo, quem é você fora o seu corpo? Tipo, se pegasse seu cérebro e passasse por esse é o paradoxo do barco de Teseu, né? Você vai trocando as partes e em que momento você deixa de ser você mesmo? E como é que você se mantém? Pra quem nunca ouviu falar, o barco de Teseu ele funciona dessa forma. Imagina que você tem um barco feito de madeira. E aí, conforme você vai navegando naquele barco, ele quebra algumas partes lá, fura o assoalho, você tem que trocar uma madeira, tem que trocar uma ripa. E você continua navegando, você vai trocando ripa, até um momento que, sei lá, 100% das ripas daquele barco foram trocadas. Aquele ainda é o mesmo barco? Se você trocou 100% das partes de madeira dele? Tem uma coisa a mais ainda. E se você e se você pegar as ripas velhas e construir um outro barco, esse segundo barco é o barco de Teseu? Qual que é o barco de Teseu agora? O com as ripas novas ou o segundo barco que você montou com as ripas velhas? Ou é o que tem a tripulação do Teseu, não importa qual barco que seja, entendeu? O barco, exatamente. O que conta? A diferença que faz são as pessoas. E no Ghost in the Shell acontece isso. Eles vivem num futuro onde já é possível fazer cirurgias para trocar parte do corpo por biomecânicas, por partes robóticas, né? Então, você pode trocar, né? Lá eles mostram uma pessoa que trocou os olhos, tem gente que troca os órgãos, trocou o rim, trocou o coração, porque isso meio que já acontece hoje em dia, né? Você pode instalar um marca-passo, algumas coisas assim. A mina lá que é a agente lá, esqueci o nome dela. Então, a principal da animação, a principal do filme, ela já é 100% robótica. A única coisa dela humana é a mente. E aí, essa é a temática. Então, tipo, se o seu corpo é 100% robô, você ainda é um humano? O que é que diz que você é um humano ou não? O que é a sua mente? Lá na animação, eles chamam a mente de ghost, que é o fantasma. É o seu espírito. O seu espírito é quem diz quem você é. E você pode pegar esse espírito lá, o seu espírito lá, ele pode virar um conjunto de dados. E você pode transportar ele para outro corpo ou até mesmo para a internet. Armazenar ele num banco. Então, você poderia existir fora de você mesmo. E, cara, isso eu fico viajando muito com isso. Pensando, caramba, que negócio doido, né? Porque eu gosto desse... É o que me pegou também no filme do Matrix, né? O Matrix também tem muito essa temática de espiritualidade, mente além do corpo, porque lá você vive Matrix é um isekai gigante, né? Eles vivem num mundo... O primeiro isekai western que existiu. O primeiro bom, pelo menos. Eles vivem... Eita, perdemos a conexão com o Clauber, gente. Problemas técnicos, a gente já volta. Eles vivem num mundo que só existe dentro da mente.
Eles entram na internet, eles entram num servidor lá e todo mundo compartilha a mente, e ali dentro eles podem viver, fazer coisas, e depois eles voltam pro corpo deles e tipo, tá, aquilo ali que você viveu no servidor, era a vida de verdade? Era você mesmo? Ou não era? Você só vive quando você tá dentro do seu corpo? E como é que você vai separar um do outro, né? Isso, inclusive, tem o problema do carinha lá do Matrix, o que trai o movimento dos humanos lá, que ele fala, eu prefiro viver na simulação. Eu prefiro viver na simulação, porque a vida real é muito porcaria, a vida real é muito sofrida, muito merda. E isso se eu não me engano, isso é um paradoxo na física quântica também. Porque existe uma teoria de que nós podemos estar vivendo uma simulação. E a gente nunca vai saber disso, porque pra gente saber que vive na simulação, a gente teria que sair da simulação. Mas, esse daí da simulação, todo o argumento é o seguinte. Imagina que no futuro distante a gente consiga criar um computador poderoso o suficiente para simular com perfeição um universo inteiro, certo? Basicamente 1 para 1, ele simula tudo, ele não pega atalhos. A gente tem algumas simulações hoje em dia que a gente consegue fazer, mas todas elas usam atalhos. A gente não simula partícula por partícula com campo magnético, com spin, com propriedades químicas, a gente não simula nada disso. A gente simula o que a gente quer ver no resultado. Então, uma simulação de água tenta imitar todas as propriedades da água, mas não simula as moléculas de água 1 para 1, certo? Então, agora imagina que lá no futuro a gente tem um computador que simule tudo 1 para 1. E a gente consegue fazer ele simular um universo inteiro, certo? Se um computador dentro de um universo consegue simular um outro universo, alguém dentro desse universo simulado poderia criar um computador que simule outro universo, certo? E aí você tem uma cadeia infinita de universos simulados, onde um universo é o original. Então a nossa chance de existir dentro do universo simulado é muito maior do que a nossa chance de existir fora dele. Entendeu? Então todo o argumento pela teoria, assim, se for possível, as nossas chances de estar no lugar errado, né, no universo simulado, são maiores do que... Então se a gente tivesse que dar um palpite, pelas chances de a gente estar na simulação, entendeu? E isso é um negócio muito doido, porque, por exemplo, no filme do Matrix, os caras estão lá fora quando eles saem da simulação, eles têm uma conversa lá que eu acho muito interessante. Eles falam assim, a gente viveu o tempo todo dentro da Matrix, e a gente comia, a gente sentia emoções. Como é que as máquinas sabiam o gosto do frango? Como é que a máquina sabia que o frango tem que ter esse gosto aqui? Será que elas não erraram e a gente passou a vida inteira comendo frango e o gosto estava errado? Como é que a gente, né? É igual, por exemplo, tem umas perguntas dessa na internet que a meme fala, como é que a pessoa sabe qual que é o som que o dinossauro fazia? E eles inventam isso lá nos filmes. Como é que eu sei que o dinossauro rugia? Ninguém sabe disso. Então... E aí você para pensar, é muito real isso, porque a gente pode produzir emoções nas pessoas, né? Hoje em dia, por exemplo, tem alguns jogos de realidade virtual que são, por exemplo, jogos de terror. Cara, você sente medo. Aquilo ali não é uma ameaça real pra você, mas você sente medo, você fica apavorado, você grita, né? Você pode sentir felicidade, você pode... eu ia falar, você não pode chorar. Chegar no exagero do VR pra explicar isso. Você pega um filme que te emociona, você chora, você se sente feliz, você se sente tenso, você se sente, sabe, qualquer coisa, você empatiza com o que está acontecendo ali e você tem essa sensação. Então é possível gerar emoções. Seria possível simular isso. Você entrar igual aquele desenho que a gente falou lá, que eles... É que a gente não chegou a contar para não estragar o plot, não dar spoiler do desenho. Mas que ele... Tem uma história lá que os caras entram no mundo, eles não sabem que eles estão naquele mundo, e eles vivem várias coisas lá, eles começam a viver aventuras e tal. É verdade. E como se você é tudo tão perfeito, como é que você vai saber que você não tá na realidade? Exatamente. Então é disso que base essa teoria, né? Da simulação. Da simulação. Mas eu ia perguntar, você não jogou Cyberpunk, jogou? Não, ainda não. 2077, você vai gostar então. Uhum. Porque tem desses negócios aí de consciência Nossa, e uma outra temática que você falou do Cyberpunk, do corpo. Uma outra temática que bate com isso é o Cyberpunk e o filme lá do Blade Runner. O filme do Eu, Robô, o filme lá do... O Eu, Robô também é um ótimo filme, hein?
Porque é isso, quando você começa a gerar uma tecnologia tão perfeita, você pode gerar um robô que vai simular tudo aquilo que você também sente. Ele vai simular. Mas você consegue dizer que ele não tá sentindo aquilo de verdade? Você consegue sentir, você consegue dizer que aquilo ali não é uma emoção real? Esse daí é... No momento você consegue separar. Isso daí a gente também tá entrando naquele problema filosófico do cara falar que a única consciência que você tem certeza que existe no mundo é a sua própria. Porque você, até onde você sabe, todas as pessoas podem ser máquinas fingindo ser humanos perfeitamente. Exatamente. E você não tem como saber. Então, como é que você vai dizer que a emoção que aquela pessoa está sentindo não é real? Como é que você vai dizer que a emoção que aquele robô está sentindo não é real? Você não consegue saber, porque a gente não sabe como é sentir emoções fora do nosso próprio corpo. Eu só sei o que eu sinto, eu não sei o que os outros sentem. O que os outros sentem, eu imagino que é pelo que eu tô vendo. O que eu vejo, quando eu tô triste, eu choro. Quando aquela pessoa tá chorando, então eu imagino que ela tá triste. Mas eu não sei o grau de dor, o estímulo daquela pessoa. Então... você não precisa nem chegar tão longe. Só você parar pra pensar e assim... Pense em cores. A gente vê as cores de um jeito específico, certo? Isso também é muito doido. Nada garante que o mesmo vermelho que eu vejo é o vermelho que você vê. Sim, entendeu? Sim, isso é muito A gente muito tem louco. os mesmos receptores de cor e que eles assimilam as A gente imagina que eles trabalham iguais, mas eles não são 100% iguais. Mas o que monta a cor é o seu cérebro, e cada um pode gerar a cor diferente. A gente não tem como saber, não é que nem um daltonismo, por exemplo. A pessoa daltônica, a gente tem como saber porque ela tem receptores a menos, ela tem cores a menos, então ela gera menos combinações de cores, então dá pra testar, certo? Agora imagina duas pessoas que a gente tem os mesmos receptores de cores, os mesmos 3, certo? Vermelho, verde e azul. Uhum. Só que o nosso cérebro pode montar diferente. Pra mim, o que eu chamo, sei lá, de azul mar, de ciano, é o equivalente do meu vermelho na cabeça do Clauber, entendeu? Não, só que eu nunca vou saber, porque é o cérebro dele que faz isso, não o meu. E tem uma outra coisa aí, já é uma coisa física mesmo que é possível provar. Isso pode ser treinado também, né? Então, dependendo da pessoa, ela pode perceber mais espectros de cor ou menos. Uhum. Eu tenho uma história que quem vive, por exemplo, nos polos, consegue perceber mais espectros de branco. Ela consegue diferenciar branco. Diferenciar branco e azul melhor do que os outros. Melhor do que a gente. E quem vive, sei lá, na natureza, consegue diferenciar mais espectros de verde. Então... Isso é assim, eu sei de algo parecido, que é o povo inuita, se eu não me engano, no idioma deles tem tipo 11 palavras diferentes pra neve. Sim. São tipos diferentes de neve, entendeu? Do mesmo jeito que a gente tem chuva, garoa, tempestade, eles têm neve mais forte, neve levemente mais forte, esse tipo de coisa. Não, e isso é um negócio muito doido. Eu acho que eu já comentei isso com você, mas existem povos de antigamente, eu sei que no Japão tinha isso, e eu acho que na Grécia, que não existia a cor verde. Não existia verde pra eles. Era o azul, não é o que você tá querendo dizer? Não, eles chamavam tudo de azul. Todo tom de azul e verde eles chamavam de azul. Não, é o contrário. Tudo é o contrário. Só existia verde, não existia azul. Raro. Não existia azul. Não existia azul, porque na verdade existia, mas eles não tinham o cérebro treinado para identificar a diferença entre verde e azul. Então tudo para eles eram tons de verde. Tem um exemplo bem fácil de você pegar para pesquisar na internet. Procura por pinturas medievais que tem um arco-íris e procura o azul. Não tem azul no arco-íris. Não tem azul, Eu até... O arco-íris tem o quê? 7 cores? Eu lembro que tinha essa história que antigamente ele só gosta tinha do 7, né? Mas então, eu lembro que antigamente tinha menos. Tinha menos, Mas tem mas agora também tem mais, duas vezes. 12. Esse problema é 2 vezes. O primeiro problema disso é que realmente o azul é uma cor, tirando o céu azul, né? É uma cor menos frequente. Mesmo se você pensar no mar, quando o mar não tá bonitinho, aquele mar profundo, azulzão, ou aquela água, sabe, azul cristalina, assim, de praia bonita, a água fica meio esverdeada. Então eles misturavam também o nome. A água sempre fica meio verde ou meio marrom, né? Ela nunca é um tom limpo de azul. E o pigmento azul era mais difícil de se ter. Por muito tempo não tinha pigmento azul pra pintar. Sim, isso. Então, a história que eu sei é essa, que o pigmento azul ele não existia, né? E ele passou a existir quando começaram a extrair da terra
acho que o lápis lazuli ou algumas pedras que tinham um tom azul. Aí quando você raspa ela, saía aquilo ali e começou a ser utilizado de verdade, né? Uhum. Para roupas, para pintura, para escrita, para coisas em geral. Então, por muito tempo, a gente realmente não enxergava azul. Então, tecnicamente, ele não existia. E tem uma outra coisa aí, né? É o tipo de discussão que eu gosto de viajar. Quando não tem uma palavra para aquilo, aquela coisa não existe. Isso é muito louco, porque a palavra ela tem um poder de materializar as ideias, né? Ela força conceitos. Então, se você tá vendo ali vários tons de verde, mas todo mundo vai olhar e falar, é verde. Até alguém chegar e falar, porra, mas esse tom aqui tá muito diferente desse. Acho que esse tom aqui não é verde não, acho que isso aqui é uma outra cor. Sei lá, vamos dar o nome de azul. Aí todo mundo começa a olhar aquilo e falar, tá bom, esse aqui é azul, o resto é verde. Então, a partir do momento que você deu um nome, pronto, você materializou aquela cor. Assim nasceu o primeiro artista snob do mundo. O cara que olhou por um tom de verde diferente e deu um nome diferente para aquela cor, sendo que todo mundo tava muito feliz chamando aquilo só de verde. Às vezes ele era louco e tava todo mundo certo, só que ele enganou todo mundo. Pilantrou todo mundo e hoje em dia a gente tem aquelas palhetas de cor com... dá só um segundinho, Lucas, peraí. Vai lá, pausa técnica, gente, de novo. Voltei. Então, mano, isso é muito doido. Inclusive, pra quem é religioso, né, aí vai pra aquela história da Bíblia, que tem aquela parte que fala, e Deus Deus falou e fez-se o mundo, acho que é isso. Uhum. Através da palavra. Então é isso, a palavra tem força, né, tem força de moldar a realidade. Moldar a nossa percepção da realidade. Isso tem outras coisas também. A gente ter conceitos no idioma. E essa falta desses conceitos geram falta de noção da realidade também. Nossa, então, eu ia falar disso. Se eu não me engano, tem idiomas que, tipo, não tem esquerda e direita. E eles seguiam tudo com norte, sul, leste, oeste, entendeu? Esse tipo de coisa. Tem os dos idiomas que se escreve da direita para esquerda, tem uma diferença também para contar. Sim. Tem um negócio no... Eu não vou saber explicar com exatos detalhes, mas eu vou explicar o conceito e você vai entender. Nas línguas, no japonês, no chinês e na nossa língua oriental aqui, por exemplo, não, ocidental, o conceito de cima a baixo é diferente, né? O conceito, o jeito que a gente vê o mundo é diferente. No chinês, é como se as coisas tivessem uma direção de cima para baixo. No japonês como é que é? De trás para frente. O nosso conceito lembrei o que é. É o passado, o tempo quando ocorre. A gente, quando fala amanhã, quando a gente fala futuro, a gente pensa que o tempo tá indo para frente. Quando a gente fala passado, pra trás, a gente pensa que o tempo tá indo para trás. E para eles e pro chinês é como se o tempo viesse de cima para baixo. E pro japonês é como se fosse paralelo, a gente tá indo pros lados e não pra frente, mas enfim, tem essa diferença de conceito. Por causa do jeito que eles falam, o jeito que eles encaram a realidade, eles entendem o tempo como de uma forma diferente. É bizarro. Tem um negócio, voltando a falar de Divertidamente 2, um negócio muito louco, a gente deu a volta, conseguimos fazer a conexão, tá vendo? Vai acontecer, gente. A gente vai dar uma volta completa. No Japão, eles não têm palavras para alguns sentimentos que a gente tem aqui. Então, eles não têm uma palavra para saudades, por exemplo. Eles não têm saudades. Eles têm outras palavras. Eles falam, quero te encontrar, queria te ver, quero te abraçar, sinto falta de falar com você, mas não tem saudade. Saudade é uma palavra que ela bizarro, né? várias... Parece que é uma emoção simples, mas... Várias saudades. Então, pra gente é um conceito tão tranquilo. A gente tá tão acostumado que a gente fala, eu tô com saudade. Eles não têm uma palavra pra isso, eles têm frases, eles têm expressões pra descrever saudade. E no Divertidamente 2, a ansiedade, lá no Japão, ela foi traduzida como preocupação. Porque provavelmente eles não têm uma palavra para descrever, uma palavra, né, nativa do japonês para descrever ansiedade. Então eles traduziram como preocupação. Só que isso é legal porque faz aquele vínculo que eu falei. Pra mim, a preocupação estava envolvida com a tristeza, né, que nem no Divertidamente 1. Mas no Divertidamente 2 eles separaram. Então, a tristeza é uma coisa e a preocupação é outra.
E a ansiedade, eu acho que dá pra ver como um tipo de preocupação, mas ela é um outro nível de preocupação, né? Ela é um outro nível ela toma um outro nível da nossa mente, né? Ela é uma preocupação que chega a congelar nosso pensamento, nossos movimentos, né? A ansiedade é um tipo de preocupação infundada, muitas vezes. Ela faz um paralelo com a depressão, a ansiedade. É uma preocupação infundada. Porque, tipo assim, você não tá pensando, isso daqui é o mais provável de acontecer, então eu tenho que me preparar pra isso. No filme acontece isso, quando você vê, você vai perceber. A ansiedade, ela tem um pedacinho do cérebro lá, daquelas célulazinhas que parecem os M&M's no primeiro filme, que ficam trabalhando lá, os operários do cérebro. Sei. Tem um pedacinho do cérebro lá que tem esses operários, e ela fica pedindo pra eles imaginarem cenários possíveis pra ela se preparar, entendeu? Só que o povo começa a botar aqueles cenários absurdos, tipo, e se eu tropeçar e aí eu quebrar um dente, eu ficar sem dente e todo mundo me chamar de banguela e aí ninguém quer ser meu amigo, entendeu? Esse tipo de coisa, entendeu? Cenários absurdos. E se eu for bater que nem ela joga rock, ela fala, se eu for bater o taco, eu girar e dar na cara da professora e eu mato a professora, entendeu? Esse tipo de coisa maluca. Então a ansiedade também tem muito desse medo, dessa preocupação infundada de você tá pensando em cenários absurdos que não fazem sentido nenhum e se preocupando em cima disso, sendo que você não precisava, entendeu? Então, nossa, que doido. Você começa a entrar nessa. E tem isso no filme mesmo. Faz o cérebro ficar imaginando situações absurdas pra ela botar preocupação na cabeça da menina. Muito bom, Lucas. Cara, tá dando 1 hora de programa. Vamos terminar aqui. Vamos terminar com chave de ouro dessa vez. Conseguimos manter o tema. Mantemos a gente foi e voltou. Foi e voltou, falamos muito. A gente tem. Eu gosto que a gente dá aquela análise, né, especializada. A gente fala. 90% das coisas a gente fala. Eu não vou conseguir explicar direito, mas é tipo assim. Mas, só pra você entender. É só comentários de qualidade, especialistas, tá bom? Porque a gente é EPN, né? Especialista em porra nenhuma. Tem uma outra sigla que eu não vou lembrar agora, de novo, né? Mas só pra você entender. Muito obrigado por escutar. Esse foi o 4 da tarde e até a próxima. Muito obrigado, gente. Se vocês gostaram, dá like no nosso vídeo, seja no YouTube ou no Spotify. Compartilha com os amigos, fala pra eles também virem ouvir as merdas que a gente fala. E até semana que vem. Até semana que vem. Até semana que vem? Não sei, né? Até a próxima.